dos povos insulares desde sempre, conquistado com o 25 de Abril. É sempre uma conquista de Abril que nós temos que manter viva, atualizada e em permanente desenvolvimento. Na verdade, há aqui vários aspectos que têm que ser tratados com muita seriedade nesta campanha eleitoral. O que é que se tem passado do ponto de vista da legislação fundamental sobre a autonomia nos últimos anos? Em relação à Madeira, o que se verificou de imediato, por imposição do PSD Madeira e com a cobertura do PSD Nacional, foi o bloqueio à revisão do Estatuto Político e Administrativo da Autonomia. Porquê? Por receio de que uma maioria na Assembleia da República que lhes fosse hostil pudesse alterar o Estatuto Político Administrativo da Madeira no sentido de acabar com a possibilidade de acumulação de cargos públicos com cargos privados, a promiscuidade entre lugares de deputados regionais e membros de empresas que têm negócios com o Estado. Essa promiscuidade política e económica que está salvaguardada escandalosamente no Estatuto Político-Administrativo da Madeira poderia vir a ser alterado na Assembleia da República e, portanto, houve um veto de gaveta da parte do PSD Madeira impedindo que houvesse qualquer tipo de revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Lamentavelmente, porquanto os Açores o fizeram e porque a última revisão constitucional tinha permitido um aprofundamento da capacidade legislativa própria de cada uma das regiões e a Madeira não o quis fazer, exatamente para proteger esses privilégios de alguns na Madeira e de gente ligada ao poder laranja na Madeira, como é óbvio e como é conhecido. Ainda hoje a comunicação social se faz eco do relatório do Tribunal de Contas sobre parcerias público-privadas no setor rodoviário da Madeira, chamando as pessoas pelos seus nomes em concreto, pelos seus negócios, por tudo isso, e está ali bem patente e bem clara, para além da hipoteca sobre o futuro nos próximos 25 anos, de 4 vezes que os contribuintes vão pagar aquilo que o Governo Regional se comprometeu com o setor privado, está lá bem clara como é impossível para o poder político na região autónoma da Madeira se desfazer desta situação gravíssima e não adotar aquilo que existe em todo o outro lado, que é uma lei de incompatibilidades e impedimentos. São regras sobre incompatibilidades e impedimentos que impedem estes taxos, essas acumulações, esta promiscuidade dos negócios e do poder político. Portanto, para proteger os privilégios de alguns e do PSD Madeira, não se evoluiu no Estatuto Político-Administrativo da região. Ele não teve nenhum passo em frente, não teve nenhum reforço das competências legislativas. Bom, mas havia a grande bandeira, que era a Lei de Finanças Regional. Lei de Finanças Regional, que o Governo do PS da República tinha violado, que o Governo PS da República tinha limitado e tinha, objetivamente, tinha tirado direitos aos madeirenses. Isso foi pretexto para umas eleições antecipadas regionais na Madeira. Logo a seguir passou-se à elaboração de uma lei de finanças nova, em que se repunham aquilo que eram as condições, aquilo que eram as garantias da região autónoma da Madeira na Lei de Finanças Regionais. Isso deu uma enorme polémica, isso foi muito questionado pelo Partido Socialista, pelo Governo da República, foi uma grande celeuma. Mas para nós, Bloco de Esquerda, o ponto mais importante da nova Lei de Finanças não era exatamente aquilo que se prendia com os financiamentos em si, mas com a autonomia, com a capacidade da Assembleia Legislativa poder decidir em vez do terreiro de passo, com a capacidade do Governo Regional, com a autorização devida da Assembleia Legislativa, poder decidir e não o terreiro de passo. Não ser pelo punho do Ministro das Finanças que todo um conjunto de dotações seriam entregues ou não à região autónoma. Aquilo que foi mais importante do ponto de vista da autonomia foi a capacidade de decisão própria que a nova Lei de Finanças trouxe às regiões autónomas. Veio a intempérie, como se sabe, e a intempérie levou a uma circunstância extraordinária de mobilização de meios. Criou-se a Lei de Meios. Lei de Meios, uma lei juridicamente trapalhona e atrapalhada, porquanto, por um lado, recuperava a Lei de Finanças anterior, uma boa parte dos seus dispositivos, por outro, queria
dispositivos novos na lei de meios e, na verdade, deixa suspensa a lei que tinha sido um avanço para as autonomias. E essa lei tem estado a vigorar simultaneamente para a Madeira, que teve intempérie, e para os Açores, que não tiveram intempérie, mas o Governo da República e a Assembleia da República deliberaram fazê-la como uma lei coletiva e geral para as duas regiões autónomas, o que também não tinha obrigatoriamente de ser assim. Mas eis não quando temos esta circunstância grave da bancarrota financeira, da iminência da ruptura de pagamentos com o exterior e desta tentativa da parte da Troika Nacional, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, incluindo o PSD Madeira. Alberto João pode dizer o que quiser, mas incluindo o PSD Madeira, e do CDS-PP, de terem assinado um acordo com o Fundo Monetário Internacional e com as instituições da União Europeia. Esse acordo prevê em vários pontos do seu memorando que tem que haver uma alteração da Lei de Finanças Regional. E já nos próximos 2 meses, não é para daqui a 1 ano ou 2. Vai ter que fazer horas extraordinárias aqui à Assembleia Legislativa e vai ter que fazer, de certeza, muitas horas extraordinárias à Assembleia da República. E o que é que se pretende para essa lei de finanças regionais? Em primeiro lugar, diminuir a capacidade fiscal própria das regiões autónomas. Do ponto de vista da administração, dos impostos, da leitura interpretativa, das normas, da organização, de tudo aquilo que tem a ver com os chamados impostos nacionais. Portanto, diminuir a autonomia de decisão das próprias regiões. Mas aspecto mais grave, que é esse que as populações vão sentir, vai diminuir o diferencial de IVA. Ou seja, as pessoas vão passar a pagar na Madeira mais IVA do que pagavam na Madeira em razão da insularidade. Portanto, atualmente há um diferencial de 30 pontos, esse diferencial vai passar a ser de 20 pontos. Também em relação ao imposto sobre empresas e imposto sobre os rendimentos pessoais, o IRC e o IRS, fica no teto que atualmente já está, mas poderia ir até mais longe, também eram 30 pontos, fica em 20 pontos de diferencial. E depois há todo um conjunto de outras consequências que estão escritas e bem escritas ali, bem sublinhadas, para ninguém poder enganar-se ao que vai e ao que vem, que tem a ver com a organização dos orçamentos das regiões autónomas. Os orçamentos das regiões autónomas passam a ter com muita clareza todos os investimentos em empresas, em fundações, em tudo aquilo que possa estar no chamado perímetro orçamental do Governo Regional. Esperemos que isso tenha alguma transparência, porque realmente já andamos todos muito fartos de circunstâncias onde não há transparência nenhuma. Mas essas alterações obrigarão forçosamente a aprovar uma nova Lei de Finanças Regionais daqui a 2 meses, de maneira até a poder elaborar o próximo orçamento, quer da República, quer os próximos orçamentos regionais, já com uma nova Lei de Finanças Regionais. Bom, eu sei que isto não é o momento mais interessante para estarmos a discutir isso ainda antes do nosso almoço, mas vejam bem, atrapalhada. É que atualmente temos em vigor uma lei de meios e uma parte de uma lei de finanças antiga. Temos uma lei de finanças nova que está suspensa e vamos ter que fazer outra para, não se sabe muito bem, completar estas todas. E, portanto, isto ficou tudo uma manta de retalhos, no qual se dilui a autonomia, no qual se dilui a capacidade própria das regiões, no qual as pessoas vão ficar a perder e os órgãos próprios do governo das regiões autónomas também. E isto acerca da Lei de Finanças Regionais. Mas esse acordo, eu chamava-vos a atenção, tem outros aspectos prejudiciais para as autonomias. Uma delas é a redução obrigatória de 6 pontos percentuais, de 6%, dos funcionários da administração regional. E também, isso é comum a todo o país, de 6% dos funcionários das autarquias locais. É 2 pontos percentuais cada ano. E estamos a falar de pessoas do quadro. Não estamos a falar de tarefeiros, de trabalhadores temporários, não estamos a falar de trabalhadores precários que trabalhem para a administração regional ou para a administração local. Estamos a falar de pessoas do quadro. É uma redução acentuada nestes 3 anos de 6% da força de trabalho que está